Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Isabelle e hoje eu queria falar com vocês sobre o poder da oração na madrugada. Antes, eu queria deixar um versículo para vocês que fica lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Na palavra do Senhor, nós temos várias referências de coisas que aconteceram durante a madrugada, seja respostas, milagres, entregas da parte de Deus. Então, além de ser um horário profético, onde acontece coisas no mundo espiritual, e eu não quero falar sobre isso hoje, sobre o horário profético em si, também é um horário que te traz muito poder. E eu queria falar para vocês a minha experiência de como que eu comecei a orar na madrugada e o quanto isso fortaleceu o meu espírito. Quando o Senhor me chamou para orar na madrugada, no começo eu tive muita resistência, não pelo horário em si, mas porque eu tinha muita resistência na oração. Quando eu comecei a buscar muito pelo Senhor, as minhas orações elas eram muito monótonas. Eu não sabia como orar, eu não sabia, né? É engraçado até falar isso, né? Não saber como orar. A oração é uma conversa. E eu não sabia como dirigir essa conversa, eu não sabia o que falar, eu não sabia ser sincera nas minhas orações. Então, quando o Senhor chamou, eu fui, mas eu fui com medo, fui na graça. E aí, quando eu comecei as minhas orações na madrugada, eu comecei a cronometrar as minhas orações. Eu criei um método para minha vida que era que eu iria orar de qualquer forma, eu iria ficar 1 hora orando ao Senhor, de 3 horas da manhã até as 4 horas da manhã. E aí eu comecei a fazer isso. Eu fiz uma semana de oração de 1 hora e depois dessa semana eu comecei a ver o mundo espiritual se mover. Porque embora o reino de Deus se apresente de formas diferentes a cada um, né? Cada um tem a sua experiência com a presença do Senhor. É um horário que traz muito poder, traz muita autoridade, o seu espírito ele fica fortalecido. E aí junto com esse horário eu comecei a fazer propósitos na madrugada, eu comecei a fazer jejuns na madrugada, eu comecei a buscar muito mais pela madrugada, eu fazia orações de renúncia, orações de guerra. Então eu comecei a mostrar para o Senhor que eu estava ali, disponível para a obra dele. E a primeira experiência que eu tive na oração da madrugada, eu estava fazendo jejum também, foi quando na minha mente eu pedi ao Senhor que ele me revelasse o que eu iria fazer aqui na terra. Eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei qual é o meu chamado, porque o Senhor me chamou, para qual área o Senhor quer me usar, então se for da sua vontade, me mostra. E aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho. Nesse sonho, o Senhor revelava o meu chamado, ele me entregava algo muito forte, muito poderoso e me mostrava também que eu ainda não estava pronta. Depois eu vou falar com vocês sobre qual sonho que eu tive e vou falar mais também, entrar nessa área, que é a área da libertação, que foi a área pela qual o Senhor me chamou. E depois dessa experiência, eu comecei a perceber que todas as minhas orações que eu fazia durante a madrugada, a maioria delas eram respondidas. Que o Senhor estava me vendo, que o Senhor estava vendo aquilo que eu estava fazendo, o Senhor estava vendo a minha entrega, a minha disponibilidade. E eu comecei a perceber que o meu espírito estava se fortalecendo cada vez mais. As coisas da carne não me importavam mais. O Senhor começou a fechar os meus olhos para telas. Então ele pediu as telas, ele pediu a minha alimentação, ele começou a pedir coisas que para mim eram muito naturais e muito da minha rotina, mas que para ele não faziam sentido e eu precisei entregar. Durante a madrugada eu recebi revelações sobre o perdão. O Senhor pediu para mim perdoar pessoas que eu nem sabia que eu não tinha perdoado. Durante a madrugada o Senhor me deu autoridade. O Senhor me conduziu nas orações de guerra, porque eu não sabia fazer orações de guerra. Então eu comecei a ver muito mais a presença do Senhor e comecei a sentir o poder de Deus quando eu buscava pela madrugada. O Senhor me entregou dons, o Senhor ativou os frutos do Espírito sobre mim, que é uma coisa que verdadeiramente eu sei que eu mudei. Foi durante a madrugada que o Senhor me mostrou que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele se revela sim àqueles que o buscam de todo o coração. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi durante as madrugadas é que essa oração traz avivamento. O Senhor acelera o processo na sua vida.
Ele acelera as bênçãos, ele acelera os dons, ele acelera a entrega, porque ele tá vendo que você está totalmente disponível. Ele tá vendo o desejo do seu coração, ele tá vendo o sacrifício que você está fazendo para estar na presença dele. Ele tá vendo a sua entrega. Então, se o Senhor está te chamando para orar pela madrugada, ore. Não retenha a presença do Senhor. Não retenha a voz do Senhor. Porque Ele quer te usar. E Ele está esperando você dar o primeiro passo. E que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Amém.